Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra comigo o livro de Atos, capítulo de número 27. Quem for achando, fique sobre os pés. Atos 27, a partir do verso de número 22. Atos, capítulo 27. Quem achou, diga glória a Deus. Mas agora vos admoesto, e que tenhais, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, importa que sejas apresentado, e eis que Deus te deu todos, diga comigo, todos, quantos navegam contigo. Olha para esse irmão e diga: Deus já te deu todos que estão ao teu lado. É profético isso, diga: Deus já te deu todos que estão ao seu lado. Pai, aqui está a tua palavra, fala e não te cales, Senhor, revela-te a nós. Eu sou totalmente dependente de ti para tudo, Senhor. E mais uma noite, Senhor, eu possa descer, diminuir, o Senhor crescer. Porque a excelência e a grandeza, Senhor, vem de ti, que é o Pai das luzes, o Pai da eternidade, a qual, Senhor, em ti não há sombra de variação, mas tem toda a glória e todo o domínio. Usa uma vez mais, seja conosco, que esta palavra seja fincada e permaneça nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos. Se assente com a sua Bíblia aberta, você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Eu não sei você, mas desde o início deste culto, Deus tem falado de promessa. Se você está ligado no culto, Deus tem falado sobre a promessa, sobre o que vai acontecer, sobre que você vai vencer, você vai chegar, você vai conquistar. Todos nós somos portadores de uma promessa. Quem aqui tem promessa? Quem aqui tem sonhos? Olha, já diminuiu. Eu vou repetir de novo. Quem aqui tem promessa? E quem aqui tem sonhos? A promessa está vinculada com o sonho. Com o sonho que Deus te deu, que veio do coração dele. Porque tem sonhos que a gente acha que é nosso, mas foi Deus que plantou no nosso coração. E ainda sonhos que você não se enxerga, que você não se vê, é aquilo que Deus tem para a tua vida. Então promessa e sonhos estão atrelados, eles andam junto. Olha para o seu irmão e diga: promessa e sonhos, eles andam junto. Aí diga para o seu irmão: você tem uma promessa e você também tem sonhos. Aí olhe para ele assim: um Deus que te fez a promessa e o Deus que te deu o sonho é o mesmo que vai cumprir sobre a tua vida. Nós estamos diante de um texto que vai falar sobre o apóstolo Paulo, aquele que por muitos foi conhecido como Saulo, perseguidor da igreja. Já percebeu que a pessoa pode ser ruim no mundo, mas ela será um instrumento vivo na mão do Senhor quando Deus resgatar? Quanto pior, irmãos, note isso, quanto pior a pessoa for para as trevas, ela vai ser uma potência na mão de Deus. Você olha e diz assim: Deus não tem jeito para ele, não. Você diz assim: só Deus. Aí Deus diz assim: quando eu pegar esse peixe,
Quando eu limpar esse peixe, vai ser uma potência nas minhas mãos. Por isso a resistência do inimigo com alguém da sua casa, da sua família. Você olha e diz assim: eu vou morrer e não vou ver acontecer. Quem diz? Já foi louvado aqui que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração. É o que Deus tem preparado. Então aquilo que Deus falou sobre a tua vida, antes dos seus olhos se fechar, você verá cada promessa do Senhor se cumprindo sobre a tua vida. Capítulo de número 27 vai dizer que Paulo agora está na mão da corte romana. Ele está sendo levado a Roma. Por isso que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não houve uma mudança, alteração. É porque ele tinha a cidadania dupla. Ele tinha a cidadania romana também. Por isso que quando ele estava em um lugar, ele era conhecido como Saulo. Mas quando ele chegava em outro ambiente, mudava Paulo. É igual aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Quando alguém se chama João aqui, quando vai para os States, é como? John. Dependendo do lugar, a pronúncia muda, não é? Fale outro nome, que aqui... Gabriel, lá é como? Gabriel. Então, dependendo do lugar, a pronúncia do seu nome muda. Então, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. É que ele tinha cidadania dupla. Por que dupla? Porque a mãe dele era gentílica e o pai dele fazia parte de Roma. Então Deus não vai mudar o nome de Paulo. Dependendo do lugar que ele estava, o nome dele mudava. E o texto vai dizer que agora ele está nas mãos de Roma. Ele precisa se apresentar. Antes de nascer esse desejo no coração de Paulo, nasceu no coração de Deus. Porque antes de Deus colocar no seu coração, tem que vir do coração dele primeiro. E o texto vai dizer que Paulo vai entrar em um navio, em uma embarcação. E o destino dessa embarcação é Roma. Qual é o destino dessa embarcação? Mas para ele chegar, ele vai precisar passar por algumas situações. Note que esse mesmo Paulo é portador de uma promessa. E a promessa é que importa que você se apresente até César. Você vai chegar até Roma. Mas para você chegar aonde Deus falou que você vai chegar, você vai passar por algumas situações. Você vai passar por algumas situações que você acha que não vai sobreviver, mas eu te garanto que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque quem fala para Paulo que ele vai chegar não é Júlio, não é César, mas é o próprio Deus. Deus vai falar: importa que sejas apresentado a César. Então, quando Paulo entra no navio para embarcar, ele não está sozinho. Está junto com ele 276 tripulantes, passageiros. Por isso que Deus vai falar: olha, importa que você seja apresentado a César. E eu já dei para você, está sobre o teu controle, está nas tuas mãos todos quanto navegam contigo. Ou seja, tem pessoas que não estão no pacote, mas pela promessa que Deus fez para você, vai alcançar todos eles. Eles não estão no pacote, mas se Deus te fez uma promessa, todos quantos te rodeiam, que estão com você, também chegará no destino. O destino que Deus falou que Paulo ia chegar era onde? Era onde? Deus te fez uma promessa e Ele falou que nós vamos chegar. E qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? Mas antes de chegar no céu, nós vamos passar por diversas situações que vão testar e até vai trazer dúvida se Deus prometeu ou se Deus está conosco. Situações se levantarão no meio do caminho para a gente duvidar da promessa que Deus fez. E o texto vai dizer que Paulo entra dentro da embarcação. E partindo dali, eles estão navegando. Olha o verso de número 4 que vai dizer: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre,
Porque os ventos eram? Porque os ventos eram? O que o vento contrário faz? Ele empurra para trás. Você está indo numa direção, mas ele está te empurrando. Você tem um alvo, mas ele está te levando. Então os ventos começaram a ser contrário à direção que o navio queria tomar. A direção do navio é chegar em Roma, mas agora os ventos estão batendo ao contrário. E parece que quando nós decidimos, e parece que quando nós dizemos sim à vontade de Deus, os ventos são contrários. Parece que tudo vem para nos lançar para trás. Parece que tudo vem para não nos tirar do lugar. Mas mesmo os ventos sendo contrários na nossa embarcação, Deus nos fez uma promessa que nós vamos chegar. Que nós vamos chegar. Não importa os ventos que estão se levantando contra a tua vida. Foque na promessa. Se agarre à promessa. E o vento vem, mas a tua direção é a mesma. O vento até tenta, mas nós somos tamareiras, nós somos palmeira. Nós não vamos sair do lugar. Nós temos existência, resiliência. O vento bate, mas eu tenho um alvo. Os ventos começam a bater. E por os ventos contrários começar a bater numa navegação. Quantos aqui já viajou de navio? Eu profetizo sobre a tua vida. Como é que é o nome do negócio que faz? Cruzeiro. Para vocês, que eu não quero não, que eu tenho medo de mar. Água não é comigo não, pelo amor de Deus. Você já viu a estrutura de uma embarcação? Você já viu um navio de perto? É monstruoso, gente. Você fica imaginando assim, essa estrutura de ferro, como ela consegue flutuar sobre as águas e não afunda? Né? É igual a sua vida. Então, quantos pesos vêm sobre você? Quantos ataques vêm sobre você? E alguém que está de fora diz assim: como consegue andar sobre as águas? Está tão pesado, está cheio de peso, está cheio de fardo, está cheio de problema, mas ela está flutuando nas águas. O texto vai dizer que os ventos começam a ser contrários, mas não para por aqui. Além dos ventos ser contrário, por causa dos ventos, a navegação, a direção, a velocidade precisa diminuir. Olha que o texto vai dizer no verso de número 6, no verso de número 7. Coloca para mim, Sofia. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, diga para o seu irmão, devagarinho. Os ventos são contrários e os ventos vêm para diminuir a nossa velocidade. Você já percebeu? Quando nós tentamos mergulhar, nos lançar, o vento vem para diminuir o impacto, para diminuir a velocidade. Mas mesmo o navio indo devagar, a promessa era que Paulo ia. Não importa a velocidade, irmãos. Não importa a velocidade. O importante é que você vai chegar. Tem gente que altera o caminho só para chegar mais rápido, mas não permanece. Não importa a velocidade, mas a intensidade que você vai chegar. Do mesmo jeito que saiu, vai chegar. Sabe o que isso me faz lembrar? Se lembra quando Josué e Caleb entraram na terra prometida e possuíram a terra? Se lembra? Vocês estavam lá? Eu também não. Você lembra? Eles conquistaram uma parte da terra, só que o tempo foi passando, e a promessa precisava ser concluída, até que Deus pede para reunir Josué e Caleb e diz assim: olha, tudo que pertence a eles, entregue. Tudo que é deles, entregue para eles. Aí o texto vai dizer que Caleb chega para Josué e diz assim: Josué, o mesmo vigor, a mesma força que eu recebi a promessa, é a mesma que eu tenho para recebê-la.
Ele está dizendo, se passaram muitos anos, mas o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria permaneceu dentro de mim. Oh, irmãos, eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa, mas receba vigor, alegria, o mesmo entusiasmo que você recebeu, é o mesmo entusiasmo que você vai esperar a promessa chegar sobre a tua vida. Começa aí devagarinho, mas não é porque está devagar. Não é porque está devagar que eu não vou chegar, irmãos. Quem aqui dirige carro? Às vezes você está dirigindo, vamos aqui na Dutra, Ayrton Senna, passa um Camaro do seu lado, vum! Aí você diz, olha que carrão. Aí quem está dirigindo está dizendo, no mesmo lugar que ele chega, esse aqui também? O mesmo lugar que ele vai chegar, esse aqui também vai levar a gente. Aí olha para o seu irmão, para de reclamar. Para alguns é lento mesmo. Para alguns é quase parando. Mas você vai chegar também. Diga, vai chegar. Hoje Deus vai colocar óleo aí nessas rodas. Hoje o óleo do Espírito vai fazer essa engrenagem. Estou quase parando, está quase, não parou. Estou quase entregando, está quase, não entregou. Estou quase morrendo, está quase, não morreu. Receba óleo do Espírito para andar. Vai chegar do mesmo jeito. Olha para o seu irmão, vai chegar do mesmo jeito. Diga assim, com Fiat Uno ou com o Camaro, vai chegar do mesmo jeito. Nem que se tem que descer para empurrar, para pegar no tranco. Porque tem crente que é um Fiat Uno, irmão, só pega no tranco, empurrando. Mas está aqui. Então você vai chegar. No meio da embarcação, no meio do percurso, vai começar a bater ventos contrários. Vai ter que diminuir a velocidade. E diga para o seu irmão, e não para por aí. Olha o verso de número 9. E passando muito, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo, porque Deus não te coloca em lugares errados. E todo lugar que Deus te coloca tem um propósito. Paulo vai admoestar, Paulo vai dar um conselho. E Deus está dizendo para alguém aqui, escute os conselhos que Deus tem dado a você. Esteja atento. Está falando demais, sabe da minha vida? Não, é Deus usando para aconselhar. A viagem já está perigosa, o caminho está escuro. E tem gente que quer prosseguir, tem gente que quer insistir com aquilo que Deus está dizendo. Não é. Não vai. Porque tem embarcação que se Deus não para, naufraga. Sabia que se Deus não te frear, às vezes você afunda? É. Olha para esse irmão e diga, se não fosse o freio dele, já tinha dado o PT. Não é PT13 não, tá? Sangue de Jesus tem poder. É perca total. Pula esse assunto. Verso de número... Eita, Jesus, está sendo filmado. Mas o que eu falo eu sustento. Dizendo-lhes, senhores, olha aqui Paulo, sempre no meio do perigo, Deus levanta um com coragem para avisar. Olha Deus levantando Paulo dizendo, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. E com muito, vocês vão perder muito se a gente continuar. Não só para o navio e a carga, mas também para as nossas. Se continuar com vento contrário e a velocidade sendo diminuída, nós não vamos chegar no prazo certo. Por quê? Porque o inverno estava perto de chegar. E tempo de inverno não se navega.
Por quê? Porque há geleiras no oceano. Os bancos de areia, eles dobram de tamanho. Então, tempo de inverno, para quem é navegador, entende. Para quem gosta de navegar, sabe que o tempo do inverno não é um tempo propício para se navegar. Então, Paulo está dizendo assim, olha, os ventos estão batendo. Com a velocidade que nós estamos, nós vamos chegar mais tarde ainda, ou seja, corremos o risco de chegar no inverno. Então, está correndo perigo a navegação, está correndo perigo o que você está carregando, está correndo perigo as nossas vidas. E olha o verso de número 10. 10 não, 11. Mas o centurião cria mais do que não dizia. Porque às vezes você fala, você alerta, você aconselha, mas não dá ouvido. Eles estão acreditando mais no centurião do que no profeta, na boca de Deus na terra. Porque é tanta palavra que Deus fala aqui, irmãos. É terça, é quinta, é domingo. E toda palavra que você faz descaso. Eu prefiro ouvir o YouTube, eu prefiro ouvir o coach, eu prefiro ouvir o amigo. Vai pelo centurião. Olha para o seu irmão e diga, vai pelo centurião. Você vai longe. Porque tem gente teimando com aquilo que Deus está falando. E Deus fala antes de acontecer. Só que depois que acontece, a gente diz, Deus avisou. Se Deus avisou, por que você não fez o que Deus pediu? Porque a gente prefere quebrar a cara. Aí vem igual, oh Deus, tem misericórdia, me perdoa. Aí o anjo fala assim, Senhor, de novo essa história. Mas a graça e a misericórdia está conosco todos os dias da nossa vida. Então é graça, eu não merecia não, mas é graça, né? O anjo do livramento olha para você e diz, de novo? Tirei ela esses dias do caminho, ela está indo de novo. Arranquei essas amizades, ela foi lá de novo. Eles estão crendo mais no que o piloto está dizendo do que é Paulo, o profeta, a boca de Deus. Olha o verso de número 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para que se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. Ou seja, ficar um tempo. Era necessário parar, interromper a viagem. Olha para o seu irmão. Era necessário interromper a viagem. Porque tem coisas que Deus interrompe, porque Ele sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Tem alianças que Deus faz você quebrar, porque não vai chegar a lugar. Tem sociedade que Deus faz quebrar, porque não vai chegar a lugar. Tem coisas que Deus precisa interromper, e dá glória quando Deus interrompe. Porque é livramento para a tua vida, é livramento para a tua vida. Vento contrário, a velocidade diminuída. Olha que o verso de número 13 vai dizer. E soprando subrandamente lhes pareceu terem já que desejavam. Porque às vezes as coisas ficam tão calmas que a gente diz assim, é Deus. Suspeite quando as coisas estão indo de... Olha a brisa. Olha a calmaria. Olha que o texto diz, já que desejavam e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Continua. Mas não muito depois, deu nela. Olha aí. E Deus às vezes tem que mandar um pé de vento para acordar os crentes que estão dormindo. Para tirar do comodismo, para tirar da direção errada, para parar de insistir com aquilo que Deus falou que não é para fazer. Mas não muito depois dali, um pé de vento chamado Euraquilão. Euraquilão é o encontro de dois ventos, irmãos. Quando acontece esse encontro, causa o Euraquilão, é devastador. Tudo que vê pela frente, ele sai devastando, ele sai levando embora. E olha que o verso de número 15 vai dizer: e sendo o navio arrebatado,
arrebatado. O que é arrebatado? Tirado à força, tirado sem você perceber, contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir a... Sabe o que é ir à toa? Não tem mais direção. Não sabe aonde está. Não sabe como vai chegar. Ir à toa é não ter mais um norte. Ir à toa é não ter uma direção certa. Só que Deus falou para Paulo. Deus falou para quem? Que ele ia chegar. Os 276 não estão mais acreditando de que vão se salvar, mas tem um que está carregando uma promessa, e a promessa que ele está carregando aqui vai chegar. Oh irmãos, alguém não acredita, mas por causa de você, Deus vai poupar a vida, Deus vai esconder, Deus vai livrar, Deus vai guardar. Deus está preservando a vida de alguém por causa da tua vida. Eles estão indo à toa. E olha o que o verso de número 17 vai falar. E levado este para cima, este quem? O navio. Eles usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram a... Eles fizeram de tudo, diga, usaram todos os meios. Usaram de tudo. Mas ainda estava estava indo à toa. Olha o verso de número 19. E andando, não, pode voltar lá só, 18. E andando nós porque quando nós não temos uma direção, isso nos agita, irmãos. Deixa a gente descontrolado, desequilibrado, porque você não sabe se o amanhã vai chegar. Você não sabe, quando você está agitado, você não acredita na providência de Deus no outro dia. Quando você se agita, você não acredita no recurso de Deus, na provisão de Deus. Por quê? Porque você está sem direção. Mas quem tem uma direção, quem tem um alvo, quem tem uma chegada, quem tem uma promessa, não se agita, não se perturba, não fica desesperado. Porque o meu amanhã pertence a Ele. A cada dia Ele nos fará comer o pão da providência. A cada dia Ele nos dará a porção certa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, vento contrário, velocidade diminuída. Agora o Euraquilão nos deixou sem direção. Aí alguém está dizendo, o que será que vai vir? Tempestade, vento contrário, velocidade diminuída, Euraquilão. E para piorar, diga para o seu irmão, para piorar. Prepara, se prepara. Vai chegar a tempestade. A tempestade avisa quando chega? Não. Porque se avisa, o que você faz? Você se prepara. E a tempestade é para te forjar, é para te preparar. A tempestade é para te dar força. A tempestade é para te dar estrutura. É necessário a gente passar por tempestade. Aí a tempestade, eles começaram a aliviar o navio. Sabe o que eles começaram a fazer? Jogar tudo de peso que existia no navio. Mas o maior peso estava dentro deles por não obedecer à voz de Paulo. Porque às vezes a gente se desfaz de coisas para tentar aliviar a situação. E Deus está dizendo, é só você desfazer da sua teimosia. Às vezes você abre mão de coisas, Deus está dizendo, não é coisas, é a sua teimosia. É o seu querer. Aí Deus está dizendo assim, você perdeu tantas coisas que era para você ter hoje, por causa que você não quis abrir mão da sua teimosia. Não quis abrir mão da sua certeza, do seu jeito de ser, do seu jeito de querer as coisas. E olha que o verso 19 vai dizer, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Com as suas próprias pegando e desfazendo daquilo que existia. Mas às vezes para a gente chegar na onde Deus quer, a gente tem que desfazer de algumas coisas. Você sabia disso? Para chegar aonde Deus quer, nós precisamos desfazer de algumas amizades, de algumas panelinhas, de algumas situações que Deus não está se agradando. E o texto vai dizer, verso de número 20, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrela.
E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos todo a esperança de nos... 276 pessoas dizendo, não nos resta mais nada a não ser esperar a morte. Nós vamos morrer à deriva neste mar. Não tem ninguém que nos socorre, não tem ninguém que nos ajude. Nós já desfazemos de tudo, nós já fizemos tudo aquilo que era possível. O céu não ajuda, não há esperança de um amanhecer. Nós vamos morrer, mas tem um profeta dentro da embarcação, tem alguém que aleluia, fala e Deus cumpre. Tem alguém que é portador de uma promessa, e esse alguém vai levantar e vai dizer no verso de número 22: ei, eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Ninguém aqui vai morrer não, ninguém aqui vai morrer não. Somente o navio vai se perder, mas a tua vida ele poupa, a tua vida ele guarda, a tua vida ele preserva. Por que Deus permitiu o navio se quebrar? Por quê? Porque às vezes a gente está tão apegado às coisas e esquecemos das pessoas. Coisas a gente conquista, pessoas são especiais e únicas. Às vezes Deus não tira coisas para a gente prestar atenção mais nas pessoas. Você sabia disso? Tem gente se apegando a navio, a coisas materiais. Tem coisas se pegando a navio, a coisas deste mundo. Só que tudo que nós granjearmos aqui, irmãos, vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada dessa terra. Porque tem gente que se assegura ao navio, se apega ao navio, aí Deus vem e quebra. Deus é especialista em quebrar navios. Deus é especialista a quebrar para você depender dele, para você olhar para ele, porque depois que o navio quebra, eles vão pedir socorro para Deus. Depois que o navio quebra, eles vão ouvir a voz de Deus. Depois que o navio quebra, eles querem orientação de Paulo. Já percebeu que nós somos assim? É só quando as coisas vão de mal a pior, é só quando estamos quebrados que nós paramos para ouvir Deus, que nós paramos para, aleluia, olhar para o alto. Ei, irmãos, não espere perder para ouvir, escute Deus. Verso de número 23, Paulo está dizendo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E sabe que ele disse? Que eu vou chegar em Roma. E sabe que ele disse? Que eu vou chegar no destino. E sabe que ele disse? Que eu vou ser apresentado a César. E se eu vou chegar, vocês também vão chegar, porque nenhum fio de cabelo de vocês será tocado. Deus vai preservar, irmãos. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui, aleluia, adorando, Deus está preservando pessoas. Olha o que verso número 25 vai dizer: portanto, ó senhores, tem de bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Se alegrar em meio ao caos, sorrir no meio da tempestade. Você já fez isso? Tem de bom ânimo, porque creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim me foi. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. Bate no teu peito e diga: eu estou debaixo de uma promessa. E aquilo que o Senhor falou ao meu respeito vai acontecer. Vai acontecer. Quando Paulo fala isso, eles estão à deriva em alto mar, o navio já se quebrou. Não tem mais navio para chegar. E é só doido que acredita, não tendo navio, como eu chego sem navio? O único transporte que me faz chegar é um navio. Aí Deus está dizendo: você se apega a coisas, mas você tem que se apegar à promessa. É a promessa que vai te fazer chegar. Aí Deus quebra o navio, Deus quebra o acesso. Porque tem gente que diz: eu cheguei porque tenho acesso, eu cheguei porque tenho influência. Deus está dizendo: eu quebro os acessos, eu fecho as influências, para que você
acredite que vai chegar por causa da minha poderosa mão. Você vai chegar porque eu te fiz a promessa. E olha o que vai acontecer. O navio se quebrou, diga, o navio se quebrou. Verso de número 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. O que eles vão fazer? E tendo já deitado o batel. Sabe o que é batel? É os botes. Como que querendo lançar as âncoras pela proa. Os marinheiros. Aqueles que eles acreditavam. Você lembra que eles deram mais ouvido quem estava conduzido do que para Paulo? Até aquele que você deu razão, Deus está dizendo assim, até eles querem fugir agora. E aí, se eles fugir? Você não acreditou? Deixou de acreditar no homem de Deus para acreditar nos marinheiros. E agora eles estão fugindo, e aí? Quem te prometeu que te levaria do outro lado está fugindo. Quem te prometeu que estaria do seu lado contigo na dor, na alegria, no choro, na bonança, está fugindo. Eles começaram a fugir. Sabe por que eles queriam fugir, Ana? Porque eles tinham os botes. E quem tem bote, se apega àquilo. Eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho condições boas. Aí Deus está dizendo assim, se apega a esse bote. Se apegue. Ame mais o bote do que a minha presença. Ame. Alguém confia naquilo que tem. Alguém se apega naquilo que pode. Alguém se apega nas influências. Aí, olha, Deus é tão poderoso. Que olha o verso de número 31. A ordem de Paulo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes que estão fugindo não ficar no navio, não vão se salvar. Pode ter bote, mas não vai ter salvação. Pode ter bote, mas não terá livramento. Se sair do navio, morre afogado no mar. Mas se ficar tem livramento. Se ficar, tem a mão dele para te guiar. Tem tanta gente se assegurando no bote. Aí eu vou escapar, eu vou passar pela crise. Por quê? Porque confia no bote, na segurança que tem. Aí Deus levanta Paulo e diga: se eles não ficar, se eles não cortar o bote, não vão se salvar. Verso de número 32. Então os soldados fizeram o quê? E deixaram embora. Não sei você, mas eu já passei por essa situação. De você ver aquilo que ia te ajudar indo embora. De você ver a solução indo embora. E você fica assim, meu Deus. Era a minha última saída. Era a minha última oportunidade. Está indo embora. Olha para o seu irmão, está indo embora. Fala para ele, deixa embora. Você não precisa de navio, não precisa de bote para chegar onde ele falou que ia chegar. Deixa embora, corta. Corta os cabos daquilo que te segura. A sua confiança tem que estar posta em Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. A tua confiança não pode estar em homens, em ouro, em prata. A sua confiança tem que estar em... Olha quantos dias que eles estão nessa situação. Próximo, 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é o 14º dia. Já é o 14º dia. E permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Quem se importa com a alimentação não é mais os marinheiros. Quem se importa com a alimentação não é mais o piloto. Quem se importa com a alimentação é Paulo. Paulo está dizendo, se vocês não se alimentar, vocês não vão sobreviver. Que agora vocês escaparam
do vento contrário. Vocês escaparam da velocidade sendo diminuída. Vocês escaparam do euraquilão. Vocês escaparam da tempestade. Agora, se vocês não se alimentar, vocês vão morrer de fome. Porque Deus está dizendo assim: olha, você escapou do vento, você escapou do euraquilão, você escapou da tempestade. Se você não comer, se você não se alimentar, você vai morrer de fome. Mas eu te admoesto que comais alguma coisa, porque esse processo ainda vai demorar. Olha para o seu irmão e diga: é melhor você se alimentar, porque o processo sobre a tua vida vai demorar um pouquinho. E crente de barriga vazia vira murmurador. Quer ver crente reclamando de cara feia, barriga vazia? É, irmãos, porque crente com fome é crente irado. É verdade. É verdade. Ontem meu pastor chegou na minha casa com as bochechas assim, ó. E quando ele enche as bochechas, que alguma coisa não está fluindo bem. Eu disse: o que tu tem, meu pastor? Ele: nada não. E ele sentava no sofá, levantava do sofá, ia para a mesa, ia para o banheiro e voltava e encostava a cabeça. Eu olhei e disse assim: tu está com fome. Aí ele disse: tem comida, tem comida, tem comida. Não era mais fácil falar? Não era mais fácil falar? Mas não, é igual eu e você. Às vezes é só falar: ô Deus, estou com fome. Não, mas a gente fecha a cara, parece que os irmãos têm... O que os irmãos têm a ver com a sua fome? Olha para o seu irmão e diga: o que eu tenho a ver com a sua fome? Diga para o seu irmão: o que eu tenho a ver com os seus problemas? Então tem bom ânimo, sorria. Diga para ele: sorri. Olha para ele e diz assim, ó: cada um com seus B.O. Porque a gente chega na igreja como se todo mundo fosse culpado daquilo que nós estamos passando. Paz do Senhor. Pede para levantar a mão. Não vou levantar. Aqui não tem não, irmão, só na Zona Leste, aqui não tem. Como se alguém tivesse culpa do que você está passando. Mas tudo isso é um processo de Deus sobre a tua vida. E enquanto você não melhorar essa cara, Deus vai te segurar nesse processo. Sabia disso? Que crente irado, irmãos, é pior do que macumba. Irmãos, olha para o seu irmão e diga: não deixa a ira se pôr. Vai resolver os seus problemas. Eu já disse que eu não tenho nada a ver com isso. Olha que o texto vai dizer, verso de número 36. 36? Isso. E tendo já todos bom. Oh, irmãos, enquanto você não melhorar esse ânimo, Deus não vai dar aquilo que você está pedindo. É verdade aqui, ó. O que Paulo vem admoestando? Tenhais bom ânimo, porque nenhum de vós vai se perder. Tenhais bom ânimo, porque nós vamos chegar. Tenhais bom ânimo, Deus falou comigo. Tenhais bom ânimo, eu vou chegar e vocês também vão chegar. Aí alguém vai dizer: não quero, não quero. Aí olha Paulo dizendo: e tendo já todos bom. Olha para esse irmão e diga: se alegre em nome de Jesus. Porque cara feia atrasa o processo. Olha aí o verso número 37. Eles têm bom ânimo. Agora, éramos todos no navio 276. Era muita gente, diga: era muita gente. E vem cá, no meio do vento contrário, no meio do euraquilão, no meio da tempestade, navio quebrado, aonde que vai surgir comida para comer? Deus faz cada coisa. Só que o texto vai dizer, irmãos, que 276 almas, olha, verso de número 38, e refeitos com a comida, a comida refez, a comida reanimou, a comida deu força. É essa comida que você precisa comer. Em meio ao vento contrário, em meio ao euraquilão, em meio à tempestade, não deixe de se alimentar, porque o vento contrário, a tempestade vem para te
tirar, mas no nome de Jesus se alimenta, porque essa palavra te refaz, essa palavra te põe de pé, essa palavra te dá força. Você sobreviveu ao vento contrário, você sobreviveu à tempestade, vai sobreviver até chegar. Olha para o seu irmão e diga: come essa comida do céu. E olha o que o texto vai dizer. Verso de número 43. Mas o centurião querendo salvar a Paulo. Por que o centurião queria só salvar a Paulo? Porque a cabeça dele estava a prêmio. Se ele não chegasse com Paulo diante de César, ele ia morrer. A responsabilidade de Paulo estava com o centurião. Então ele queria de todo jeito salvar a Paulo. Só que o texto vai dizer que lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem enquanto tem um tentando prender alguém, esse alguém está tentando salvar 276 pessoas. Às vezes você perde tempo com um que te persegue. Às vezes você perde tempo com um que te afronta. Às vezes você perde tempo com o que faz cara feia. E Deus está dizendo: tem 276 para você alimentar. Tem 276 para você guiar. Tem 276 para você levar até o destino. E você fica se preocupando com um que não te deu a paz, com um que não te deu feliz aniversário. Vai lá no grupo da igreja e diz: fulano não me deu aniversário. Para com isso, irmãos. E se Deus está falando é porque existe. Revela o nome que eu falo. Deus tem te dado 276 e você se apega a um. É que fulano não vai com a minha cara. Problema de fulano, irmãos. Sabe, se apega a um. Paulo está dizendo: eu não tenho tempo para você não. Eu tenho tempo para os 276 pessoas. Eu preciso salvar essas pessoas, porque Deus falou para mim que nenhum fio de cabelo deles iriam ser tocados, que eles seriam preservados. Olha aí, verso número 34, volta aqui, para eles verem que está na Bíblia. Se está na Bíblia? Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Aí, irmãos, aí você diz: eu não ingero a terça da palavra, a palavra dura, mas é para a sua saúde. Não escolhe cardápio, irmãos. Cardápio bom é cardápio dos céus, e o céu sabe que a tua alma precisa. Coisa boa para a sua saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Deus fez a promessa: nenhum cabelo vai ser atingido, eles vão se salvar. Aí o texto vai dizer que o centurião vai dizer assim: olha, quem sabe nadar, se lance ao mar e vai a nado. Por quê? Porque nós estamos próximos a uma ilha. Só que tem aqueles que não sabem. E o que faz com o que não sabe nadar? Deus fez a promessa que todos chegariam. Aí alguém está dizendo assim: eu sei nadar, e agora? Vai morrer afogada lá, quero ver. Só que a promessa foi para todos. Nunca se esqueça que o Deus que te faz promessa também faz promessa para o seu irmão. Não se gabe pelas promessas que Deus te fez, não, porque Deus fez a promessa para todos. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. E Deus não se agrada com a perdição do homem, mas Ele veio para salvar o pecador. Irmão, a salvação não é só sua. O céu não é seu. O céu é para todos aqueles que aceitarem, para aqueles que ouvirem, obedecerem. Diga assim: a promessa é para todos. Aqueles que sabem nadar, nade a nados que vocês vão chegar até a ilha. E quem não sabe nadar, se apegue ao quilo que sobrou do navio, se apegue às madeiras. Porque sempre vai restar alguma coisa para você atravessar para o outro lado. Sempre vai ter um pouquinho de fé, um pouquinho de oração, um pouquinho de força. Aí Deus está dizendo assim: você está dizendo eu não tenho? Tem alguma coisa aí que vai te fazer transportar para o outro lado. É um pouquinho de fé, use essa pouca fé. É um pouquinho de força, use essa pouca força. Mas que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Verso de número 44. Olha o que vai dizer o texto.
e os demais uns em taubas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra. Todos chegaram à terra. Eu não sei de que maneira você vai chegar, eu não sei de que forma você vai chegar, mas eu sei que você vai chegar. O importante não é a maneira, o importante não é o jeito, o importante é que você vai chegar no lugar que Deus prometeu. Capítulo 28. Capítulo 28. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E havendo, essa palavra foi mais que nós escutamos de 2020 para cá. Eu escapei do Covid, eu escapei do vale da sombra da morte. Ei, irmãos, nenhuma tempestade, nenhum euraquilão vai te matar. Você vai escapar, você vai chegar do outro lado. E havendo escapado, tem escape de Deus. O salmista vai dizer: a nossa alma escapou como um laço que cai, que a quebra do laço do passarinheiro. Nós escapamos como um pássaro, aleluia, e estamos vivos. A nossa alma escapou, porque Ele quebrou o laço, e nós escapamos e estamos vivos. Você pode levantar as mãos aos céus e agradecer porque você está vivo. Você pode adorar a Ele porque você está vivo. Você escapou dos ventos contrários. Você escapou do euraquilão. Você escapou da tempestade. Você escapou do mar. Você é testemunha viva daquilo que Deus faz. E havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E quando eles chegam numa ilha, os bárbaros que existiam naquela ilha vão receber aqueles 276 pessoas. E eles vão receber eles debaixo da chuva. Estava frio porque estava perto do inverno. E eles vão receber eles com uma grande fogueira. Diga, uma grande fogueira. Olha o verso de número 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do, além de escapar dos ventos contrários, além de escapar do euraquilão, da tempestade, do mar, agora eles vão enfrentar a chuva e o frio. Enquanto nós existirmos aqui, irmãos, nós vamos viver provações. Mas olhe para a tua vida, de quantas coisas você já escapou, de quantas situações Deus já te fez escapar. Isso é motivo para você não parar. Olha para o seu irmão e diga: isso é motivo de você não parar. Diga: independente do que você tem passado, independente do que você vai passar, você não vai parar. Você não vai parar. Porque tem uma grande fogueira. A fogueira fala de fogo, e fogo fala do Espírito Santo. O Espírito Santo te aquecerá nas noites de chuva, e o Espírito Santo te aquecerá no frio. Ei, em meio à chuva, em meio ao frio, tem o fogo do Espírito que te aquece. O frio não vai te matar, não. A chuva não vai te matar, não. Porque Deus usará pessoas para te aquecer, usará pessoas para te envolver, usará pessoas para te ajudar. E o texto vai dizer que quando Paulo ver aquela cena, ele não vai ficar parado. Ele está vendo que a fogueira está acesa, ele tem que manter o fogo aceso. E o texto vai dizer que ele vai sair para procurar gravetos. E quando ele sai para procurar gravetos, o texto vai dizer que pondo a mão sobre os gravetos, uma víbora, uma cobra, vai morder a mão de Paulo. Mão fala de servir.
E às vezes a cobra, a víbora, que é Satanás, quer tentar parar o nosso serviço. Porque se ele para a minha vida, eu deixo de acender o fogo. Se ele para a sua vida, você deixa de acender o fogo. E víbora, cobra, não gosta, não suporta de fogo. É por isso que Satanás às vezes quer te manter dentro do culto frio. Às vezes Satanás quer te manter dentro do culto sem dar glória, sem se envolver. Porque você frio é ambiente, é acesso, é abrigo para ele. Agora crente que é cheio do Espírito, crente que tem fogo de Deus, a víbora corre. Porque víbora não suporta calor, víbora não suporta fogo, víbora não suporta crente quente, não. Porque olha o que vai dizer no verso de número 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do... Pega nesse crente, vê se ele está quente ou está gelado. Se ele estiver gelado, ele é morada da cobra. Mas se ele estiver quente, é porque a cobra já fugiu. A cobra já fugiu. Aí você entra no culto e diz: para que tanto glória, para que tanto aleluia? Levanta a mão, grita, chora. É porque, irmãos, entendeu que a víbora não fica onde tem a presença. Onde tem presença tem que fugir, tem que correr. Olha para esse irmão e diga: aquece esse fogo, para essa víbora sair da tua vida, sair do teu casamento, sair da tua casa. Aquece. Escapou do vento contrário, escapou do euraquilão, escapou da tempestade, escapou da chuva e do frio e escapou da víbora. Aí Deus te fez escapar de tudo isso para você não chegar. Eles vão ficar nessa ilha 3 meses. E pode ser que alguém que não estava na fogueira, envenenado pela víbora, está dizendo: ô Paulo, seu destino não era Roma? O que você está fazendo em Malta? Deus não te prometeu? Deus não te prometeu que você ia sair dessa casa? O que você ainda está fazendo nessa casa? Deus te prometeu que ia te mudar de emprego. E o que você está fazendo ainda nesse emprego? Diga para o seu irmão: só adquirindo maturidade, só adquirindo experiência. Porque quando você chegar do outro lado, vão querer o seu currículo. Quando Paulo chega em Roma, ele precisa se apresentar. E o que tem no currículo de Paulo? O que tem no currículo de Paulo? Ele entrou numa embarcação. Ele escapou do vento contrário. Ele escapou do euraquilão. Ele escapou da tempestade. Ele escapou da chuva. Ele escapou do frio. Ele escapou da fome. Ele escapou da víbora. Ele suportou tudo isso, foi. Por quê? Porque ele acreditou na promessa. E quanto mais difícil fica, Carla, mais próximo eu sei que eu sou da promessa. E quanto mais difícil fica, mais próximo eu sei que eu estou da promessa. Segura na mão desse irmão, diga: não é para desistir. Está chegando o dia da promessa acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, porque tem alguém do outro lado te esperando. Tem alguém do outro lado te esperando.
Quem ficou sabendo que Paulo passou por tudo isso, disse assim: rapaz, morreu. Ô Lanine, você lembra de fulano? Não tenho visto mais. Não posta mais nada. Tem notícia? Sei não. Eu ouvi falar. Porque crente tem isso, né? Eu ouvi falar. Aqui tem não, só lá não. Ou tem outros caras de pau que tem a víbora como morada, diz assim: tu não tá sabendo? Foi despejada, perdeu o emprego. Sabe por que não está postando? Porque não tem coragem, porque está triste. Tem alguém do outro lado se alegrando. Aí quando Paulo chega e se apresenta a César, irmãos, isso é tão lindo. Porque o texto vai dizer que quando ele chega a César, ele conta tudo o que ele passou. A corte romana, repita comigo, a corte romana foi salva pelo testemunho de vida de Paulo. Você sabia disso? Eu vou provar, porque está na Bíblia. Vocês fazem cara que não existe. Então eu preciso provar, não é não, Gabriel? Eu preciso provar, porque senão vocês não acreditam. Filipenses 1:12, coloca aí, ele tá diante de César. Olha o que ele vai escrever: eu quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram. Eu faço questão de contar. Porque o que me aconteceu contribuíram para maior proveito do Evangelho. Verso de número 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que me aconteceu, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiante, sem temor. Paulo está dizendo: eu faço questão de falar o que me sobreveio, o que me aconteceu, porque não é vergonha, é poder para transformar, é poder para libertar. Tudo isso que você está passando não é para te envergonhar. Cícera, tudo isso que você está passando não é para te envergonhar, é apenas um processo, e esse processo vai salvar, vai transformar todos. A igreja de Filipos está dizendo assim: Paulo morreu, eu não escuto mais falar de Paulo. O que aconteceu de Paulo? Paulo está morto. Aí Paulo está dizendo assim: ô soldado, me arruma um papel e uma caneta que eu preciso escrever uma carta. Porque quem não tinha notícias de mim vai agora ter muita notícia. E ele vai escrever a igreja de Filipos. E olha o que ele vai dizer. Filipenses 4:22. Haverá cartas sendo liberadas aqui, viu? Todos os santos o saudam. Quem está escrevendo é Paulo. E que santos são esses? Paulo está onde? Está em Roma. Paulo está onde? E quem é que está saudando a igreja de Filipos? É quem? E é os santos que prenderam Paulo. Não chame de demônio quem Deus separou para te provar. Foi usado pelo demônio. Não, é Deus. Colocou no seu caminho para te provar. Todos os santos o saudam, mas principalmente os que são da casa. Quem tem a paz? Quem tem a paz? Quem é que está saudando os santos? E principalmente os que são da casa de... irmãos, tudo isso que você está passando, essa momentânea provação, tribulação, não é para te fazer morrer, mas é para que o Evangelho seja pregado, anunciado sobre a tua vida. O que você está passando promoverá o reino. Olha para o seu irmão e diga: malta é só um processo. O seu destino vai chegar. Se coloque de pé.